18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Vamos juntos com mais uma edição do programa 18 horas. Eu, equipe 18 horas e ela, Karime Leão. Boa noite, muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora, que é às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Claro, estamos sempre contando com a sua participação no programa 18 horas. Nosso WhatsApp está aí pra você em 994887592. É o nosso número, Karime. Exatamente, é o nosso zap. Então, tá valendo a sua participação aqui no programa 18 horas. Manda o seu comentário, manda aí o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no programa. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Crise na saúde do governo do Amazonas. Bebês seguem sem UTI neonatal. E os recém-nascidos que precisam de atendimento estão sendo atendidos nas salas cirúrgicas. Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus faz ato público em frente à Câmara Municipal de Manaus contra o reajuste da Prefeitura. Eleições 2024. Manaus já tem 5 pré-candidatos à Prefeitura. Agora 6 horas e 3 minutos. Mais uma vez, boa noite para você em 100,7. Esses e outros assuntos, hein? Os destaques desta quarta-feira, dia 3 de abril de 2024. Você confere agora até às 7, mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha, o Ministério dos Transportes já tem pronto aí, olha, o projeto de reconstrução da BR-319. Tá pronto. Projeto que liga Manaus a Porto Velho, né? A BR-319 liga Manaus a Porto Velho. A ideia é fazer dos 500 quilômetros do chamado trecho do meio uma estrada parque, Karime e ouvintes, isolada por cercas e com monitoramento eletrônico. Será? Exatamente, Carlão. A ideia aí, né, que exatamente esse trecho que liga o Maitá a Manicoré, ambas cidades aqui no Amazonas, tá? A BR-319, lembrando, é a única ligação terrestre que chega aqui em Manaus. A rodovia tem cerca de 900 quilômetros de extensão no total, mas o trecho de terra por dentro da floresta costuma ficar intransitável durante o período de chuvas, é lógico. Outros trechos já estão pavimentados ou são contemplados em outros projetos com processos distintos de licenciamento ambiental. Olha, a pavimentação deste trecho na floresta, no entanto, enfrenta aí grande resistência de ambientalistas. Eles estão de plantão. Argumentam que as obras em si e a futura estrada vão aumentar a população da região, atraindo grileiros para a terra e também causando aí aumento nos crimes ambientais. Bom, mas vale lembrar que em agosto do ano passado, o projeto da pavimentação da BR-319 foi incluído no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O governo Lula, no entanto, explicou que não era a obra que estava presente no programa, e sim apenas os projetos e estudos de viabilidade. Então, agora o Ministério dos Transportes afirma trabalhar com o conceito de estrada parque, com preocupação tanto com a infraestrutura quanto também com a preservação ambiental e também das comunidades locais. Técnicos descrevem o projeto como um novo conceito de rodovia ambiental, monitorada e isolada do mundo ao redor. Será, Karime, que é possível e será se sai realmente esse projeto? Primeiro tem que ser possível, né? Pois estranho, né? Mas gente, cada projeto, né? Diz que esse projeto é uma obra que não é muito cara, né? O que não é muito caro, né, gente? É asfaltar 500 quilômetros de rodovia, cabe perfeitamente. E é o básico, é o que necessita. É o básico, é o asfalto ali na rodovia. Lembrando que essa estrada já existe, ninguém vai criar, ninguém vai desmatar nada, já existe, já tá lá. É só a pavimentação aí. São 500 quilômetros de rodovia que cabe perfeitamente dentro do orçamento do Ministério do Transporte. O problema é o lobby ambientalista que sempre atuou contra a recuperação desse trecho da BR-319. Agora, com todos esses cuidados ambientais, vai ver lá que é possível sim que a obra finalmente saia e, enfim, uma obra de extrema importância pra gente que mora aqui, né? Afinal de contas, como a gente falou, né? É o
meio de ligação por terra de Manaus com o restante do país. Agora vai depender de vontade política, e aí é que pode ser o grande problema. Esse assunto, perigo. Pois é, né, Carlão? Esse assunto da BR-319, nós vamos voltar a falar daqui a pouco com o nosso correspondente de Brasília, o Carlos Eduardo Matos. Legal, agora 6h07, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha o caso, hein, das filas nas UTIs neonatal continua sem solução. Abordamos esse assunto ontem, fizemos aí, né, essa situação no ar. As crianças que precisam de tratamento intensivo estão internadas no centro cirúrgico das maternidades e estão sem neonatal ainda, Karime. Pois é, a gente está essa semana falando sobre o assunto desde segunda-feira, e quem constatou aí essa situação humilhante foi a Defensoria Pública, que entrou com uma ação na Justiça para forçar o governo do Amazonas a resolver esse problema e a falta de leitos de UTIs neonatal. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando esse caso, está ao vivo aqui com a gente e conversa. Ela conversou também com o defensor, o coordenador do grupo de saúde, Arlindo Gonçalves. Boa noite, Nathalie. Então, a Justiça ainda não decidiu muita coisa a respeito dessa questão aí, dessa ação da Defensoria Pública, não é? Boa noite, atualiza a gente. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas, né? Infelizmente, Karime, a gente ainda não tem uma posição fixa, né? Vamos dizer assim, a Justiça determinou que no prazo de 10 dias as UTIs sejam retomadas. Não, o que aconteceu? A Justiça do Amazonas recebeu a denúncia da Defensoria Pública e aí acautelou, né? O que acontece? Eles estão pedindo mais informações, eles estão pedindo mais provas por parte da Defensoria que comprovem aí essa falta de UTIs neonatal nas maternidades da rede pública estadual em todo o Amazonas. Eu conversei hoje, né, como você disse, Karime, com o defensor Arlindo Gonçalves, ele que é coordenador do grupo de saúde da Defensoria Pública aqui no estado, e foi ele quem formalizou essa denúncia na Justiça do Amazonas. Como nós estamos acompanhando toda essa situação aqui no 18 horas, para você que não está por dentro do que aconteceu, a Defensoria Pública do nosso estado, na última sexta-feira, tornou pública aí uma denúncia e entrou com uma ação civil pública na Justiça do Amazonas para garantir o acesso a leitos de UTI neonatal na rede pública de saúde em todo o Amazonas. Essa ação já foi protocolada depois que a Defensoria Pública tomou conhecimento da existência de fila de espera para a UTI neonatal. Por que está acontecendo essa fila de espera? Porque as UTIs, né, os poucos leitos que temos disponíveis estão superlotados. E aí, o que a gente recebeu de informação durante essa conversa com o defensor? É muito complicado, Karime, porque a situação é mais difícil do que a gente podia imaginar. Isso porque a gente está falando de crianças que necessitam de um atendimento emergencial, e essas crianças estão recebendo esse atendimento emergencial dentro do centro cirúrgico por falta de leitos, né? Então é uma situação bastante complicada. Só para você, Karime, Carlão e ouvintes terem uma ideia, atualmente as maternidades de todo o estado do Amazonas, né? A gente não está falando só de Manaus, eu estou falando de Manaus e mais os 62 municípios. A gente tem hoje 68 leitos de UTI neonatal. E aí, desse total, nas maternidades da rede pública estadual, pelo menos 6 leitos, né, estão aí inoperantes. Por quê? Por falta de recursos humanos. A gente está falando o quê? Não tem pessoas habilitadas para atuarem nessas funções. Aí, Karime, eu volto para quem acompanha o nosso programa e para você aí de casa, eu acho que você consegue lembrar que nós denunciamos muitas vezes aqui no programa que no ano passado o governo do Amazonas contratou vários profissionais na rede pública estadual. Eles demitiram, né? Eles finalizaram o contrato que eles tinham com o IET, né? Que era uma cooperativa de enfermeiros intensivistas que atuava aqui no estado há mais de 20 anos. Há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. Mais de 30 anos desligaram essa cooperativa e contrataram outros, e é que a gente lembra que falou muito, denunciamos muito, porque nesses
contratos não tinha a exigência de saber trabalhar em UTIs. Karime, o que aconteceu? O governo do Amazonas contratou esses profissionais através de uma TAG, né? Que é um termo de ajuste de gestão, com o apoio, inclusive, dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa. Né? Eles aprovaram, né, que fossem contratados enfermeiros sem capacidade de atuação, né? A gente lembra que na época, né, tiveram vários profissionais que não tinham especialização para atuar em unidades de terapia intensiva e mesmo assim esses profissionais foram contratados recebendo cerca de R$400 a menos do piso nacional, né, para atuarem nas unidades de terapia intensiva. E aí a gente está falando de maternidades como a Balbina Mestrinho, a Ana Braga, a Dona Lindu, a maternidade Ana Braga, todas que já foram referências aqui no nosso estado e hoje eles sequer têm profissionais habilitados para fazer o atendimento dessas crianças. Mas a situação, Karime, é muito mais complicada do que nós poderíamos aí imaginar. Mas para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai ouvir agora a fala do defensor público Arlindo Gonçalves. Ele que é coordenador do Núcleo de Saúde da Defensoria Pública aqui no nosso estado. Vamos conferir. Nós recebemos com preocupação a notícia de que as maternidades do estado estão com um nível altíssimo de contingenciamento, sem leito de UTI neonatal disponível e com recém-nascidos internados em centro cirúrgico. A preocupação se justifica na medida em que, conforme o próprio Ministério da Saúde define na sua portaria 930 de 2012, UTIs neonatais são serviços hospitalares voltados para o atendimento de recém-nascidos graves ou com risco de morte. Diante desse quadro de urgência, nós ajuizamos uma tutela de urgência em caráter antecedente em sede de ação civil pública, com a finalidade, entre outros, de assegurar a disponibilidade de leitos de UTI neonatal para os recém-nascidos da rede com tal indicação, de modo a que não ocorram mais essas desassistências. Atualmente, dos 68 leitos existentes em maternidades estaduais, pelo menos 6 estão sem funcionamento por falta de recursos humanos, ou seja, pelo menos 6 recém-nascidos deixam de estar internados em UTI por falta de contratação de profissionais. 18 horas. Karime e Carlão, ouvintes, a gente ouviu aí a fala do defensor público Arlindo Gonçalves, ele que é coordenador do Núcleo de Saúde da Defensoria Pública aqui no nosso estado. Então, Karime, né, o que a Defensoria recomenda aí para a Justiça do Amazonas? É que depois de receber essa denúncia, que a Justiça do Amazonas determine em um prazo de até 10 dias que o governo do Amazonas tome uma providência diante dessa superlotação e providencie leitos para essas crianças. O mínimo, né? É o mínimo. A gente não está falando de crianças que precisam de assistência, a gente está falando de crianças em estado grave que precisam de unidades de terapia intensiva. E aí a denúncia, né, vai muito além dos leitos de UTI. A gente precisa de profissionais habilitados para atuarem nesses leitos, Karime. E aí, segundo informações que a gente também obteve aí de forma preliminar ainda, aqui no estado, o Amazonas tem hoje cerca de 50% a menos de UTIs do que o Ministério da Saúde preconiza aí como essencial para que nós tenhamos um atendimento, vamos dizer assim, de forma digna. Né? E o Amazonas tem 50% a menos disso, como confirma aí o defensor público Arlindo Gonçalves. Vamos conferir. Em um segundo momento, a nossa ação ela pretende obrigar o estado do Amazonas a ampliar a oferta de leitos na rede. Conforme informações preliminares que podemos coletar, o estado hoje oferta cerca de 50% do mínimo estabelecido pelo Ministério da Saúde como necessário, considerando a quantidade de nascidos vivos no estado do Amazonas. 18 horas.
Karime, Carlão, nós ouvimos, né, a fala do defensor Arlindo Gonçalves, da Defensoria Pública aqui do nosso estado. Volto a frisar, né? Pedir mais uma vez ali a resposta da Secretaria Estadual de Saúde. A gente não recebeu resposta sobre essa situação das UTIs, mas a gente vai seguir cobrando e acompanhando o Karime, Carlão. Sem dúvida alguma, Nathalie Moraes, muito obrigada pelas suas informações. Aguardamos aí o posicionamento da Secretaria de Estado de Saúde do governo do estado do Amazonas. Agora 6h17, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E olhem, a política local está simplesmente pegando fogo, agitadíssima com a proximidade aí do fim do prazo para a filiação partidária, janela partidária, né? Movimentos inesperados estão inclusive mexendo com o tabuleiro político e mexendo muito. O anúncio da pré-candidatura do ex-deputado federal Marcelo Ramos, por exemplo, né, que é agora a prefeitura de Manaus aí, pelo PT, né, um dos possíveis pré-candidatos, a pedido do presidente Lula, realmente mexeu com o quadro político e com os ânimos políticos, né, Karime Leão? Deu uma nova guinada aí nesse cenário, realmente, né, Carlão? Inesperado. Essa foi inesperada. Agora a gente tem o quê? 5 pré-candidatos fortes até pela disputa da prefeitura de Manaus. Além do prefeito Davi Almeida, que vai, é claro, tentar a reeleição, temos as pré-candidaturas de Amon Mandel, Alberto Neto, Roberto Cidade e agora de Marcelo Ramos. E quem está acompanhando, é claro, toda essa movimentação é Cíntia Blink, que está aqui ao meu lado e conta mais para a gente. Cíntia, boa noite. Então, Marcelo Ramos quer vir com o apoio de todos os partidos de esquerda, inclusive o PDT, que inclusive já lançou o médico indígena Israel Tiuca. Como é que vai ser isso? Tuiuca, perdão. Como é que vai ser isso? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente. Eu acho que eles também não sabem. Com certeza não. Ninguém tá sabendo bem como é que vai ser isso, por quê? Teve reações, né? O que aconteceu? Veio o Marcelo Ramos, que não era tão esperado assim, apesar da gente estar falando isso há um tempinho. Veio aí com um super padrinho, né, gente? Estamos falando do presidente Lula. Ao mesmo tempo, isso não foi suficiente, porque teve uma resistência dentro do próprio PT. A gente não está falando nem da federação ainda, mas dentro do próprio PT, a Anny Moura falou que ela não vai abrir mão, que tudo bem, Marcelo, você chega ao PT, mas você não é o pré-candidato porque a pré-candidata sou eu. Então, olha que recepção bacana. E ela disse que ela é PT raiz e ela é pré-candidata já há muito tempo e isso já estava discutido, já estava definido. O que nada está definido, né? A gente sabe que o PT tem uma galera aí de pré-candidato. Pois é, Blink, entre eles já é difícil, agora vem um de fora, ficou mais difícil ainda a situação, né, isso, cara? Aí a gente falou da Anny, mas ainda tem o Heron Bezerra, porque ele é do PCdoB, mas PCdoB. faz parte da federação. Ele é PT, PCdoB, PV. PV é o único que não tem por que se preocupar. O Heron também falou que ele não vai tirar a pré-candidatura dele, que ele é o pré-candidato. Então, Marcelo Ramos enfrenta uma resistência dentro da própria federação. E aí ele fala em unir a esquerda, inclusive marcou todo mundo, né? E do PDT, como falou a Karime, já tem o Israel Tuiuca, que também há um tempo já tem o nome ali colocado. O PSOL, que também é a esquerda, ainda não tem exatamente o nome, mas tem uma disputa entre dois. É mais fácil do que o PT. Fica mais fácil de definir do que o PT. Sim. Então, não é possível saber o que fim vai dar. Mas, na verdade, a gente consegue por causa da força do Lula, né? O que vai haver uma resistência muito forte, mas é difícil contrariar uma sugestão do presidente. Claro. Então você acha que o presidente Lula vai bater o martelo e vai definir? Tem que ser, está acabado? Você acha que isso é possível? Mesmo com Anny Moura mantendo a pré-candidatura e também o Israel Tuiuca, o Heron Bezerra, ele vai passar por cima do rolo compressor em cima desse pessoal? Olha, ele não tem como passar por cima de quem não é da federação. Agora, de quem é da federação vai ter um trabalhinho a mais ali para convencer, algum tipo de no reunião. caso, o PT, né? O PT, PCdoB e PV. Eu tô falando mais especificamente de Heron e Anny. Sim. Ele vai ter uma resistência ali, vai ter um trabalhinho para convencer, mas no fim vai ser Marcelo Ramos sim, porque quem tá dando o nome é Lula. É o presidente, não é qualquer um, né, Blink? E quem mudou de partido também foi o presidente da Câmara dos Vereadores, Caio André, que deixou o Podemos e foi para a União Brasil, partido do governador Wilson Lima. É isso mesmo? Como podemos interpretar esse movimento, Cíntia?
É verdade, é isso mesmo. Ele mudou aí de partido, mas ele permanece no grupo. O Wilson Lima permanece no grupo de Roberto Cidade. Eu fui conversar com ele para saber assim, e aí vem vice, né? Porque ele tem uma força, ele é presidente da Câmara, ele tem uma casa com ele. E ele falou, não, só virei vereador. Eu acredito no que ele me falou, né? Não sei se eu tô sendo ingênua. Mas eu caí nessa, sabe? Você ingênua tá complicado. Ele falou que vai vir pra reeleição normal e vem pela União Brasil. É um partido que, como eu falei, tem que fazer aquele cálculo, né? Pra ver por causa do sistema proporcional. Mas é um partido que tem muita gente. Eu acho que em 2025 é uma chance grande da gente ter bastante União Brasil ali dentro da Câmara Municipal de Manaus. Legal, Blink. A CPI da Secretaria Municipal de Comunicação já tem data para ser instalada aí nesse processo, Blink? Como é que tá essa situação, lembra? Sim, a CPI, ela já tem data não, mas ela já tá andando, sabe? Sim. Hoje, por exemplo, ela foi entregue ao presidente. Ela poderia até ser colocada na pauta hoje, mas ela tá indo para a mão da Procuradoria da Casa, que vai funcionar como uma CCJ, digamos assim, que é o que vai ver só a legalidade. Ele não vai falar do mérito da questão, ele vai falar se o que está sendo proposto, ok, é permitido ali aos vereadores, se faz sentido, se é viável, mais nesse sentido do que exatamente pelo mérito. A Procuradoria vai fazer um parecer, vai dizer para a casa assim, olha só, pode aceitar essa CPI por isso ou não pode aceitar essa CPI por isso. Aí sim, esse documento vai para a mesa e aí a mesa coloca na pauta. Feito isso, aí tem que definir uma outra parte muito interessante de uma CPI, que é os cargos, né? São os cargos. Quem é que vai ser presidente? Dá Quem tempo de fazer isso esse ano ainda, né? Tranquilamente dá tempo. Agora vamos lembrar que é um ano eleitoral para os vereadores também. Isso que eu falo. E quem ocupar o cargo de presidente, especialmente o de relator, vai estar com uma janela belíssima, uma vitrine ali incrível, entendeu? Durante esse período. E então eu penso que isso vai ser e esses disputado. Cargos, isso que eu ia falar, vai ser muito pode disputado. Ser bom, pode ser ruim também, né? Porque depende da situação. Vai virar palanque de qualquer forma. Vamos lembrar da CPI da Saúde, quando o Omar foi presidente, isso deu para ele uma super vitrine e ele também pôde contribuir mais para a presidência do Lula do que, por exemplo, para a de Bolsonaro, que era alvo ali durante a CPI sem da dúvida, Saúde, dá nome. Indiretamente. Dá nome, inclusive, não é? Dá nome, a pessoa fica em evidência. Agora, Cíntia, voltando a falar aí com a chegada do Marcelo Ramos para esse jogo político, será que os partidos ficaram preocupados? A galera já está se reestruturando, encomendando pesquisas? Será que o pessoal está assim? Exatamente. Sim. Marcelo Ramos deu uma mexida aí total. Não que tivesse parado, né? Mas ele veio trazendo um elemento a mais e ele tanto causou essa vibração, que todo mundo foi atrás de fazer pesquisa interna, não é que a gente vai ver, mas é pesquisa interna para saber, e agora, com esse novo personagem, como é que fica a situação? E pensaram que ele estava fora do jogo já também, né? Ele também, né, no caso? Ele também, inclusive, disse que não ia mais voltar para a política. Agora, ele é realmente um nome forte, ele já está na estrada há algum tempo, ele já ocupou vários cargos importantes, né? Então, ele realmente mexe no tabuleiro, né? Sem dúvida. Então, os partidos encomendaram aí, já estão preocupados, já estão traduzindo um novo cenário agora com Marcelo Ramos no páreo, não é? E o Marcelo sabe disso, porque ele foi pra internet, foi pro Instagram, abriu os stories e falou, gente, vocês falaram que eu não ganhava nem pra síndico, por que vocês estão preocupados? Não tô entendendo isso. Irônico, gostei. É muito irônico. E ainda falou assim, tá só começando, por que vocês estão preocupados? Agora que começou. O que faz dele um concorrente agora direto para Roberto Cidade, deputado, que vive mandando indireta. E agora a gente tem Marcelo Ramos, então tem essa outra disputa. Quem é o rei da indireta? É o Roberto Cidade ou Marcelo Ramos? Tá bem disputado agora. Agora tem alguém à altura aí
aí do Cidade para disputar isso nas redes sociais. Tá interessantíssimo de ver. A gente já está definindo ele como pré-candidato aqui, Cíntia. Mas... então, se fosse um bolão para apostar assim... Sim, tudo bem. Com certeza. Eu voto sim, com certeza. Agora, eu espero que eles definam logo, porque a gente tem um debate dia 12 e eu preciso de um campeão aí da esquerda para ir lá. Então, e vai ser muito legal poder ver o que pensa cada um, né? Então... ouvi-los falar é que é bom. Sim, e tem momento de debate direto entre eles, então vai ser bem legal. Sem dúvida, vai ser bem legal. Se tivermos Marcelo Ramos ali e, enfim, todo mundo. É isso? É isso? Gente, eu penso que sim. E daqui a pouquinho... sabe uma coisa interessante? Só rapidão, porque eu lembrei aqui. Que Marcelo Ramos hoje, ele deu entrevista na Rádio Difusora e ele elogiou Davi Almeida. Acho importante a gente trazer isso. Ele não vem para disputar com o Davi. Portanto, ele não vem nem para ganhar essa eleição. Porque você não elogia alguém que é teu adversário, por mais que você goste dele. Não sei, talvez seja estratégico. Tem o segundo turno, ele pode apoiar alguém no segundo turno e pode receber apoio de alguém também. Vamos lembrar que uma eleição, ela não vale só para vencer. Tem várias formas de vencer uma eleição. Exatamente. Né? Você pode ganhar mais vitrine, você pode ganhar algum tipo de cargo na secretaria de quem você apoiar depois, você pode ganhar visibilidade para um próximo cargo que te interessa. Sem dúvida. Vencer a eleição é relativo, não é só quem fica com a cadeira, mas muita gente vence de outras formas. Praticamente quase todo mundo sai ganhando nesse processo, né? A gente não. Será? É bem lembrado. Eu espero que sim, espero que a gente então fazer o dever de casa direito. Como cidadão. Beleza. Muito obrigada pelas informações, Cíntia Blinkel. É isso? É isso. Valeu, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. 6h28, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, um crime bárbaro aconteceu no Careiro Castanho, na região metropolitana de Manaus, que foi a pastora da Igreja Evangélica Ministério Internacional do Aviamento, a Eliane Félix de Lima Barbosa, de 51 anos. Ela foi encontrada morta pelo filho depois de ter sido estuprada e assassinada. Ela era pastora, né, Carlão, da Igreja Evangélica Ministério Internacional do Avivamento. Eliane Félix de Lima Barbosa, de 51 anos, como você falou. Bom, horas depois desse crime, o suspeito já estava vendendo as joias e os sapatos que roubou da vítima. O repórter André Meirelles, ele acompanhou esse caso, tem as informações aqui pra gente. Boa noite, André. Muito boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a você, ouvinte. André, esse caso revoltou a população lá da cidade, né? Trata-se então de um latrocínio. Conta mais detalhes. Latrocínio, né? Inclusive, a gente vai trazer aqui as informações aí do delegado David Jordão, que é o titular da delegacia lá de Careiro, que ele fala aí sobre a situação desse suspeito aí de ter matado, né, a pastora, e também outras situações que ele cometia ali pela região, né? O Romário Azevedo do Rego, ele tem 32 anos, suspeito aí desse crime. Ele é usuário de entorpecentes, bastante conhecido inclusive ali pela população do município, e segundo a polícia ele tem 18 processos criminais. Entre esses processos, 12 são de roubos e furtos, né? Inclusive, um dos procedimentos era dessa vítima aí da pastora, né? Que já teria ido até a delegacia e também feito várias ocorrências, boletins de ocorrências, porque na igreja lá onde ela estava, ele também costumava ir lá cometer alguns furtos. Ele já havia roubado a igreja. Isso, então, né? Ele tem uma extensa, né, lista aí criminal que ele cometia ali nesse município. Agora a gente vai ouvir o delegado David Jordão falando mais sobre essa situação, sobre esse crime. Vamos conferir. Um cidadão de nome Romário, 32 anos. Ele é usuário de droga quanto mais, conhecido de toda a população, especialmente dos agentes de segurança de Careiro Castanho. E ele possui, hoje pesquisando pelo sistema, ele tem aproximadamente 18 procedimentos criminais contra ele. Dos 18 procedimentos criminais, 12 são de roubos e furtos.
chegou a informação de que uma mulher conhecida na comunidade, uma autoridade eclesiástica ali no entorno da comunidade, que era uma pastora, ela estava sem seus sinais vitais. Então a equipe de investigação, capitaneado pelo gestor Flávio, se deslocou e verificou a situação. E realmente ela estava sem vida. Mas a forma que o corpo estava apresentado dentro da casa dela chocou a todos. O corpo prontamente foi encaminhado ao IML para realizar todos os exames necessários. 18 horas. Tá aí, Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu a fala aí do delegado, ele é o David, né, delegado titular da delegacia de Careiro, David Jordão, falando aí sobre esse crime bárbaro, né? Se a gente botar aqui na balança esse homem aí que cometeu vários crimes, né, ele se compara aí a outros, né, que cometeu também vários crimes, como Lázaro, aquele caso Lázaro que a gente teve também da situação que ele teria matado várias pessoas. Agora é aquela história, por quê? Como que essa pessoa estava solta ainda, né? Isso mesmo, né? Inclusive o próprio delegado falou durante a coletiva que em meio a tantos os processos que ele tinha, inclusive esse de invasão de privacidade, o qual ele foi preso em flagrante porque também ele acabou jogando uma pedra na viatura da Polícia Militar, ele estava bastante alterado ali, tinha usado bastante entorpecentes, a polícia falou que assim que ele estava ali drogado, digamos assim, ele começou a invadir as casas das pessoas, inclusive até mesmo essa residência onde acabou com a vítima morta aqui, a pastora. Ele também não se intimidou com a presença da Polícia Militar, porque a população mesmo começou a denunciar, chamando ali a Polícia Militar para o local. Assim que a polícia chegou, ele voltou ali, tacou pedra no carro da polícia. Então, o que destaca disso aqui é que em meio a esse crime, o crime também era afiançável. Ele podia pagar aí cerca de 10 salários mínimos para que ele pudesse sair feliz e ileso. Mas só que, segundo informações da polícia, como ele não tinha essa condição de pagar ali a fiança, ele ficou detido ali, né? E também ele vai responder pelo crime de patrimônio público, né? Além dos outros crimes, tanto porque ele cometeu essa situação de depredar ali a viatura da polícia. O delegado, o Azevedo Rego, ele disse que ele foi preso por estuprar e matar a pastora. Quer dizer, por isso que a população se revoltou, se reuniu ontem à noite lá na porta da delegacia. Estavam todos muito revoltados, porque a pastora era uma pessoa muito querida na comunidade, não é? E como você falou, ele já possui 18 processos criminais no nome dele. Isso mesmo. Então, ele cometeu esse crime e aí, o que aconteceu? Segundo informações do delegado David, a população estava ali na frente, protestando, queria até mesmo invadir a delegacia para, digamos assim, linchar ele. O que foi que aconteceu então por causa disso? Segundo o delegado, para não pôr a integridade em risco tanto das autoridades ali quanto também dele, né? Então ele foi transferido, ele saiu ali do município de Careiro e foi para um outro local onde não foi divulgado isso, segundo informações da Polícia Civil, para não atrapalhar as investigações. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Agora 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, a Câmara Municipal de Manaus recusou hoje votar em regime de urgência o projeto do prefeito de Manaus, que concede 1,25% de reajuste para professores e também pedagogos. Então, Carlão, e o professor Lambert Melo, coordenador jurídico do Sindicato dos Professores e Pedagogos das Escolas Públicas de Manaus, falou para o 18 horas sobre essa votação na Câmara de Vereadores. Vamos ouvir. Pela manhã, nesse dia de quarta-feira, 3 de abril, nós do sindicato estivemos junto com a categoria lá na Câmara de Vereadores, porque fomos avisados que o projeto ia entrar em votação e fomos dialogar com os vereadores para tentar impedir que esse projeto fosse aprovado. E nós conseguimos fazer com que o projeto inicialmente tenha sido rejeitado. O pedido de urgência que o prefeito solicitou à Câmara não foi aprovado e agora o projeto vai tramitar na sua velocidade normal e provavelmente será votado
na próxima segunda-feira. E nós vamos fazer hoje uma Assembleia Geral Extraordinária, nesse mesmo dia desta quarta-feira, às 18 horas, para que nós possamos deliberar com a categoria se nós vamos aceitar ou não essa proposta feita pelo prefeito, nesse projeto de lei que ele encaminhou, ou se nós vamos ter uma outra atitude, fazer outras exigências, outras cobranças, qual o procedimento que nós vamos tomar diante da intransigência do prefeito de querer fazer esse reajuste ridículo de apenas 1,25%. 18 horas. Como a gente acompanhou, nesse momento os professores estão em assembleia decidindo se aceitam ou não o reajuste de 1,25% proposto pelo prefeito Davi Almeida. Nós aqui do 18 horas estamos acompanhando esse assunto e assim que tivermos algum posicionamento, nós comunicaremos. A gente fala aqui para vocês, né, Carlão? Sim, 6h37, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha, o setor de serviços brasileiros ganhou força em março com o impulso das vendas e cresceu no ritmo mais forte em 20 meses. Foi o que apontou hoje o índice de gerentes de compras, Karine. Então, o crescimento mais forte da atividade de serviços significa que a economia do Brasil terminou o primeiro trimestre em tom positivo, segundo os dados. 18 horas. Legal, você está no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia aqui no 18 horas. Continue aí em 100,7 daqui a pouquinho. No Amazonas, pescadores esperam aumentar o faturamento com o fim do defeso. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora, conferindo a previsão do tempo para amanhã. Amanhã, quinta-feira, tempo e temperatura, Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para amanhã a previsão é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 60% e a umidade relativa do ar fica entre 76% e 99%. Mix. Olha, o Rio Negro, hein? Encheu mais 5 centímetros de ontem para hoje, está em 23 metros e 78 centímetros no Porto de Manaus. A cota segue abaixo do registrado no mesmo dia do ano passado, que bateu 26 metros e 6 centímetros. Mix. As redes sociais, Instagram, Facebook e também o WhatsApp ficaram instáveis hoje no Brasil e em outros países também. Nos Estados Unidos, na França, Chile e Canadá aconteceu o mesmo. Só que no Brasil foram registrados mais de 100 mil reclamações de usuários sobre problemas para enviar mensagens no WhatsApp. Aconteceu contigo, Karine? Aconteceu aqui na redação, foi uma confusão danada, menino, para fechar e para conseguir pegar as informações, falar com os nossos contatos, enfim. Deu ruim. No Instagram, eram mais de 4 mil notificações de usuários que não estavam conseguindo atualizar o feed. No Facebook, as reclamações passaram de 800 mil aqui no Brasil. Bom, os registros de instabilidade começaram por volta das 2h50 da tarde, atingiu o pico às 3h20. Bom, depois desse horário, as notificações e tudo começou a voltar ao normal. Agora a gente sente aí a dependência que nós temos dessas ferramentas. Todo mundo, né, para falar, para conseguir informação. É difícil a gente pensar no mundo sem as redes sociais. Estamos conectados, realmente. 6h39, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E agora vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu, bom te ver. Olá, e aí, Cadu, aí teve instabilidade também, dificultou o seu problema, o seu trabalho, esse problema hoje nas redes sociais. É ralado pra gente que trabalha em comunicação, né não, Cadu? Para falar com vocês foi uma luta, para falar com o diretor também, para receber a pauta. Pronto. Também foi difícil. Foi difícil, hoje foi complicado, né? Hoje atrasou. Mas a gente... realmente concordo com o Carlão. Não é a primeira vez que a gente sofre isso. E tá na hora da gente pensar de um outro jeito. A questão é o vício, né? O costume que a gente tem
de usar o WhatsApp, né? Tem outras ferramentas, mas a gente dependentes, né, do WhatsApp. A gente já ia lançar a mão do Telegram e muitas coisas eu consegui fazer com o Paulo, com o nosso chefe, por e-mail. O e-mail estava funcionando, o WhatsApp estava instável. Então enfim, hora falava por WhatsApp, hora e-mail, ainda existe telefone. Fax, Cadu, ainda não existe mais. Não é tão... Mas o e-mail não é do meu funcionou. tempo, Carlão. Não é do seu tempo, tá bom. Nem não. Eu ouvi falar também, Cadu, conta pra gente o seguinte, eu sei que o nosso governador, o Wilson Lima, está em Brasília conversando com ministros para falar já sobre a estiagem, que os especialistas falaram que esse ano vamos ter novamente, a previsão é que seja até pior. Parece que agora, até que enfim, ele está se antecipando, pedindo ajuda do governo federal, já que, como eu falei, a expectativa é de uma nova seca severa aqui no estado do Amazonas. Você sabe com quem ele reuniu, o que foi prometido para ele, Cadu? Conta pra gente. Karime, na verdade, os ministros do governo Lula, eles mais ouviram do que falaram, viu? Porque o governador Wilson Lima, ele veio para cá para trazer um alerta, né? De que os indicadores, como você disse, eles apontam para uma estiagem severa. Não se sabe se vai ser pior em relação ao ano passado. E a preocupação é com a população ribeirinha, de novo, né? Sim. Que ainda sofre as consequências da seca histórica. E se acontecer uma nova estiagem, vai ser um efeito duplo, né? Então, o governador o Wilson Lima veio para cá, se antecipou e pediu o pacote completo, né? Apoio do Ministério da Integração Nacional para mandar alimentos e água, apoio do Ministério de Portos e Aeroportos para ajudar na dragagem dos rios, manter o tráfego de insumos da Zona Franca, apoio do Ministério do Meio Ambiente para combater as queimadas, enfim. Hoje o governador se reuniu com o ministro Valdez Góes, da Integração Nacional, com o presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, também com técnicos do governo, né? Para colocar todo mundo, Karime, na mesma página. E aí dizer que desde já o Amazonas está se antecipando e está aceitando ajuda. E no final dessa reunião, Karime, eu conversei com o governador, ele explicou direitinho pra gente o que está se esperando, né? O que o governo do Amazonas prevê e o que se espera do governo. Vamos ouvir o que ele disse. Nós estamos ouvindo a ciência, estamos ouvindo os especialistas. Tudo que a gente tem visto nos aponta para uma grande estiagem. Os especialistas não conseguem assegurar com precisão se vai ser pior ou não que do ano passado. Mas a gente não pode não tomar nenhuma ação. A gente tem que se preparar para o pior, né? Esperando que a gente não tenha uma grande estiagem. Mas a gente está se preparando para o pior, a gente está se preparando para minimizar o máximo possível o impacto que uma estiagem dessa possa trazer sobre o nosso povo. Tem uma série de ações. A questão da dragagem dos rios, a questão da contratação de brigadistas, o avanço do nosso projeto junto ao Fundo Amazônia, a integração aqui com o Ministério da Integração, no momento em que a gente precisar, por exemplo, de estrutura, como nós precisamos do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, para poder fazer o transporte de alimento para algumas comunidades. Enfim, então a gente veio se antecipar aqui, apresentar essa nossa preocupação ao governo federal e já começar o nosso planejamento. 18 horas. A gente acompanhou a fala do governador do Amazonas, Wilson Lima, explicando a visita dele hoje em Brasília, a respeito, já prevendo, né, a situação da seca, de uma severa estiagem para este ano também, né, Cadu? Agora, será que ele chegou a prestar contas do dinheiro que o governo do estado recebeu na seca do ano passado? Foram bilhões aí. A gente contando cada ministério, Ministério da Saúde, Ministério das Cidades, cada um foram bilhões que chegaram para o governo do Amazonas. Será que ele prestou contas? Tomara que isso seja uma condicionante para que receba novos recursos, né? Boa. Espero que o TCU faça isso também. Agora, Karime, a gente precisa elogiar quem tem que ser elogiado, né? Então, o governador Wilson Lima, ele está fazendo esse dever de casa, ele está se antecipando à crise. Sim. Não se sabe qual o tamanho dela. Agora, vamos ver se o governo Lula vai levar a sério, também vai se antecipar para evitar uma crise ainda maior.
por falta de entendimento entre as autoridades. A gente sabe que no ano passado a crise poderia ter sido menor se houvesse uma prevenção, né? Se o governo tivesse falado antes com o governo Lula, né? E o governo Lula tivesse atendido, tivesse ouvido, enfim, foi uma crise. Você falou isso bastante no ano passado, né? Faltou se antecipar. Se existem órgãos técnicos prevendo uma crise, faltou ouvir e tomar atitude, né? Então a gente espera que isso seja dessa vez, esse ano, corrigido e torcer para que essa crise seja menor, né? Bem menor em relação ao ano passado. Sem dúvida. Karime e Carlão. Cadu, nessa reunião aí, a gente pode ter esperanças de alguma relação com a BR-319? Essa pauta aí entrou nesse processo, nessa reunião? Porque, inclusive, foi fundamental, né? Foi um pedido nessa estiagem severa, não é, Carlão? A falta da ligação de Manaus por via terrestre. Talvez até um dos principais problemas, né? A falta de uma BR aqui realmente complicou, porque encalhou o navio. Não teve chegava e não saía. O problema foi acesso, né? Também, né? Exatamente. Enfim. Olha, Carlão, o assunto ele não foi tratado, ele foi ventilado, viu? Ele não foi abordado com a devida profundidade nessa reunião com o ministro, né? Até porque o Renan Filho não estava nessa reunião. O governador Wilson Lima, ele sabe que é uma pauta sensível, ele está vendo muita conversa de bastidor, tá? Então, ele sabe também que a pauta está parada lá no Ministério dos Transportes, o relatório final do grupo de trabalho que vocês falaram agora há pouco, né? Está sendo finalizado ainda, não é o que vocês trataram hoje ainda não é o resultado final. Não. Então o governador, ele tá meio que não pressionando o Renan Filho, né? Porque ele sabe que o ministro, ele apoia a recuperação da BR, então ele tem que ter paciência, muita sensibilidade para evitar trocar os pés pelas mãos. BR-319 é um assunto sensível e parece que o governo está tentando montar alguma coisa que sirva de modelo. Vocês falaram nisso aí, a questão de estrada-parque, é um assunto antigo, estão querendo criar unidades de conservação, são questões que ainda não estão definidas. Mas eu, que não sou governador, eu fui lá e pressionei. Eu fui lá com o presidente do IBAMA, perguntei, o Rodrigo Agostinho, ele tá fula comigo, porque eu vivo perguntando sobre 319 para ele, e eu perguntei de novo, né, o que tá faltando para liberar as licenças ambientais e finalmente autorizar as obras na 319. Eu perguntei isso para ele no ano passado, e aí ele, como presidente do IBAMA, ele disse de novo que o DENIT, gente, ainda não entregou o estudo de impacto socioambiental. E eu falei sobre isso há quase um ano, como eu disse, né? Então vamos ouvir o que disse o Rodrigo Agostinho na íntegra. Vamos ouvir. O DENIT está elaborando os estudos de impacto ambiental. Esses estudos, uma vez concluídos, serão submetidos à equipe técnica do IBAMA para análise. Houve a primeira fase do licenciamento, no governo passado ainda, que foi a fase de licença prévia, que avalia a viabilidade da obra. A segunda fase, que é a licença de instalação, ainda não foi requerida pelo DENIT. O DENIT precisa apresentar todos os estudos. O que existe até agora é um relatório de um grupo de trabalho que fez um trabalho importante de diagnóstico, de avaliação da situação, mas nós não temos ainda um pedido formal de licença de instalação desse empreendimento. A gente está falando de uma das maiores rodovias, é uma rodovia que vai dividir a Amazônia em duas, a Amazônia do Norte e a Amazônia do Sul. Então é um estudo que precisa ser completo, é um estudo que envolve toda a área de influência do empreendimento. Hoje o que a gente tem é que o IBAMA de fato está trabalhando no combate ao desmatamento ao longo da BR-319. É uma área com muita grilagem, com muito desmatamento ilegal, e em relação a isso todos os desmatamentos estão sendo autuados e embargados. Se alguém desmatar ao longo da BR-319 não poderá contrair mais financiamento. Essa é a principal medida que a gente está adotando ao longo da BR-319 para controlar o desmatamento agora. Em relação à obra propriamente dita, a situação é essa. Não existe hoje um pedido formal de licença de instalação no empreendimento. Assim que o DENIT apresentar todos os estudos, a equipe técnica do IBAMA começa a analisar. 18 horas. A gente acompanhou a fala do presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, sobre essa questão tão aguardada e polêmica da BR-319, né, Cadu? Então, vamos aguardar, né?
Um passando pro outro ainda, né? Um passando pro outro, quente, o Ibama né? lá. Muito blá blá blá, né? Ou seja, eu procurei. Diga. Não, vai lá, você procurou. Eu procurei o DENIT agora há pouco, assessoria de comunicação, não responderam, disseram que em se tratando de grupo de trabalho é com o Ministério dos Transportes, mas eu disse não se trata disso, se trata do estudo de impacto que vocês ainda não concluíram e não responderam mais. Então a gente vai continuar no pé deles, agora que a gente sabe onde é que está o gargalo, a gente vai em cima. Agora, Karime, eu perguntei do governador Wilson Lima também sobre essa questão, né? O que ele acha, o que está acontecendo, o que está faltando. E ele disse que que ele vem conversando com o ministro Renan Filho, que o governo do Amazonas atendeu a 100% dos pedidos que foram feitos pelo Ministério dos Transportes ao longo do grupo de trabalho e, assim como nós, ele está esperançoso e diz que há uma disposição do governo federal para realizar as obras e que, segundo ele, elas vão acontecer e que é preciso ter paciência. É o jogo político que está acontecendo. Muito medo para tratar desse assunto, senão a bola cai, a bola voa, o assunto vai pro telhado. Então, tá certo. Tá certo o governador, o posicionamento dele de tratar com muita parcimônia, com muita delicadeza. O jogo é esse, né, Cadu? A gente sabe. Não tem como. Muito obrigada pelas informações, Cadu. Até amanhã. Valeu, Cadu. Tchau, gente. Valeu. Até mais. 18 horas. E a gente tem falado, né, Carlão, sobre os pardais que vão voltar para as ruas aqui de Manaus. E quem tem mais informações a respeito do assunto é André Meirelles. André, a gente já sabe quais avenidas eles vão ser instalados primeiro. Boa noite. Anota aí, hein? Vamos lá. Boa noite mais uma vez a todos. Olha, os novos radares de velocidade de trânsito em Manaus vão ser instalados nas avenidas do Turismo, Coronel Teixeira, Santos Dumont, Torquato Tapajós e Governador José Lindoso, que é a antiga Avenida das Torres, né? Isso são as informações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, de acordo com o órgão, o estudo técnico da instalação dos equipamentos vai ser baseado na ocorrência de trânsito com vítimas lesionadas e acidentes, ou seja, esses locais que foram escolhidos por estratégia aí de que foram confirmados vários acidentes de trânsito, né? Inclusive é o que estamos vendo em Manaus, né? Que além de ser a segunda pior cidade do país, que fica apenas atrás de São Paulo aí para dirigir, a gente vê brigas no trânsito que são registradas, além de acidentes que acontecem todos os dias e de vez em quando mortes, né, por imprudência aí no trânsito, como tivemos aí a morte da Kathleen Helena Inácio dos Santos, de 18 anos. Ela morreu na madrugada de hoje após ela ter sido atropelada ontem à noite na Avenida 7 de Maio, no bairro Santa Teovina, na zona norte de Manaus. Ela estava trafegando ali na bicicleta quando então um veículo perdeu o controle e acabou ali colidindo. Ela acabou sendo socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. E agora pela tarde também outro acidente fatal que vitimou aí a Ana Beatriz Marques de Araújo, de 28 anos. Ela foi morta em um acidente de trânsito. O irmão dela, Matheus, ele ficou ferido. Eles estavam indo, né, passando ali entre a Rua Natal e a Avenida Brasil, no bairro Compensa, quando então acabaram colidindo com uma picape. A informação é de que os semáforos ali não estavam funcionando, né? Então, uma batida entre carros. Isso. Não, na moto e carro. Ela estava de moto. Ela estava de moto e o carro veio. E o carro, entendi. E a justificativa seria que a sinalização ali no local, no semáforo, não estaria funcionando corretamente, né? Então, a gente tem essas informações e é por isso que a Prefeitura de Manaus anunciou que no dia 10 agora de abril a implementação dos detectores chamados popularmente de corujinhas em até 30 dias vai ser colocada aí nas avenidas onde há esses aumentos aí de registro de trânsito, de né? Acidentes graves, inclusive. Exatamente. Agora, no início, a medida vai ser educacional, né? Pelo menos por 90 dias, é isso? São 90 dias onde os condutores já sabem onde vão ser colocados, que foi essas avenidas que a gente falou aí. Então, eles vão receber tipo uma notificação. Vai chegar a notificação para ele, ó, tá cometendo ali uma infração. Exatamente. Na próxima é multa. Na próxima, depois de 90 dias, não tem mais conversa, né? É multa. Cometeu uma infração, uma imprudência no trânsito, já era. Já chega aquela multa ali e os valores não são muito... Não, inclusive foram reajustados, né, Carlão? Agora esse ano, agora esse mês. A partir de abril. A partir de abril. Obrigada pelas informações, André Meirelles.
Valeu, André. 6h54. 18 horas. Olha, com o fim do período do defeso em todo o Amazonas, os pescadores estão animados com a possibilidade de faturar mais com a maior variedade de peixes no Amazonas. Carlão, agora é possível pescar peixes apreciados aqui na nossa mesa, na mesa do amazonense, como surubim, pirapitinga, sardinha, matrichã e até o tambaqui. O comércio promete ficar aquecido até o mês de novembro, como explica a repórter Nathalie Moraes. Desde o início da semana, os pescadores voltaram a pescar direto da natureza espécies de peixe que estavam proibidas pelo período do defeso para que pudessem se reproduzir na natureza. Agora é possível pescar de forma artesanal peixes conhecidos como o carapari, o surubim, também a pirapitinga, o mapará, a sardinha, o pacu, a aruanã, matrinchã e o tambaqui. Os pescadores estão animados com a possibilidade de faturar mais em virtude da maior variedade de peixes aqui no Amazonas. Na Feira do Produtor Rural da cidade de Jutaí, município localizado na região do Médio Solimões, 18 pessoas que trabalham diretamente com o pescado comemoraram o fim do defeso. Seu Josemar Matias é um deles. O vendedor de peixe comemora o aumento da oferta do produto e a diminuição do valor na compra direto do pescador. Nós podemos perceber que houve uma mudança significativa. Durante a estiagem havia uma dificuldade muito grande na questão do transporte, da produção dos ribeirinhos e um grande aumento no custo dos produtos. Já no município de Tefé, a população também viu aumentar a variedade de peixes na feira da cidade. O aposentado Francisco Balheiro lembra que o período do defeso, junto com a estiagem severa, que se estendeu até o início deste ano, fez diminuir significativamente a oferta de peixes por lá. Hoje ele melhorou, ele está melhor ainda, a gente tem produto para trabalhar como o filé do jaú, o pintado, então melhorou muito agora na época da cheia, porque na estiagem esse peixe sumiu. Até o mês de novembro, o comércio do pescado no Amazonas segue aquecido. A meta é abastecer o comércio local no interior e nas principais feiras e mercados aqui da nossa capital. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, em Aong, Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de recente contato emitiu um alerta FUNAI, Karine. Pois é, e o alerta é sobre a presença de invasores na terra indígena do Vale do Javari, aqui no Amazonas. O repórter Felipe Távora traz mais informações. O Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de recente contato afirmou à FUNAI que os rastros encontrados são vestígios que indicam a invasão de caçadores de animais selvagens para fins comerciais. Para o sociólogo e professor da Universidade Federal do Amazonas, Cleiton Maciel, o Estado brasileiro tem sido historicamente injusto quanto à demarcação dos territórios indígenas. Na verdade, aconteceu um processo promovido pelo Estado de expulsão dos indígenas, de apropriação de suas terras, de expansão da economia capitalista promovida pelo próprio Estado em direção àqueles territórios que eram territórios historicamente habitados e não somente habitados, mas territorializados pelas populações tradicionais, pelos indígenas. Segundo a organização, os grupos da região denunciaram a presença de invasores à FUNAI, mas nenhuma providência foi tomada. O observatório entende que é urgente a adoção de estratégias de atuação permanente nesta parte do Vale do Javari. Segundo Cleiton Maciel, a sociologia tem produzido estudos que encaram diferenças culturais fora de uma dinâmica de dominação entre povos. A gente estuda hoje essa ideia de diferença cultural, quer dizer, as populações tradicionais, elas têm um sistema de diferença cultural, mas é uma diferença que tem que ser respeitada, não é uma diferença do ponto de vista da negatividade, mas é uma diferença como parte da experiência humana, da rica experiência humana, que precisa ser respeitada. Então, o poder que surge desse debate não é um poder de dominação, é um poder de respeito. Então, como é que o Estado se comporta em relação a isso?
As estruturas do Estado, elas precisam estar relacionadas a esse grande debate de respeito à diferença. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A notícia de que o Ministério dos Transportes trabalha com o projeto de uma estrada-parque para a BR-319 reacende as esperanças. O chamado trecho do meio seria isolado por cercas e com monitoramento eletrônico para evitar a destruição da floresta. A ideia é que haja grades de 4 metros impedindo a passagem da estrada para a floresta e vice-versa. Haverá apenas acesso para povoados que já estão consolidados no entorno da rodovia. O projeto prevê 170 passagens de fauna e 2 grandes portais onde haverá unidades policiais, além de representações dos outros órgãos de fiscalização. O Ministério ainda não tem uma modelagem pronta de como funcionaria a BR-319, mas a notícia é um sinal de algo está acontecendo para ser feito e que há uma luz no fim do túnel para que um dia a população do Amazonas e Roraima tenha uma saída rodoviária em boas condições para o resto do país. 18 horas. 7 em ponto, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.